Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana de número 20, ou 20ª semana, e hoje é a nossa aula de número 3, certo, pessoal? Então, aqui no nosso calendário, olha só, iniciamos agora essa semana, o mês de agosto, e hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Se você está registrando aí no seu caderno, anote aí o nome da nossa cidade, Araçatuba, data de hoje, 4 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira. Então, as nossas atividades de hoje são de língua portuguesa. As atividades estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 45 a 48. Então, é página 45, 46, 47 e 48, certo? Na aula de hoje, nós teremos vários descritores que serão contemplados. Nós vamos localizar informações que estão explícitas, que estão, fácil de identificar dentro do texto, as informações que estão implícitas, que estão escondidas. Vamos trabalhar com significados de algumas palavras ou expressões e observar como o uso de pontuação faz diferença em um texto. Olha quanta coisa que nós vamos falar na aula de hoje. Certo, pessoal? Então, já peguem aí o seu livro, abra na página 45, que nós vamos trabalhar as páginas 45, 46, 47 e 48. Vamos lá? Então, este é o comecinho aqui da sua atividade, que está na página 45. Aqui também, ó, está com um erro no nosso livro, é aula 8. Planejando a escrita de um poema concreto. Então, na aula de hoje, nós vamos começar o planejamento para escrevermos também o nosso poema concreto. Olha que legal! Então, o que vamos aprender nesta aula? Vamos trabalhar com poemas concretos e seus recursos. Além disso, vamos planejar e escrever um poema concreto. Para isso, relembraremos para quem estamos escrevendo, por quê e como será a nossa apresentação. Então, pessoal, nós vamos escrever, né? Cada um vai escolher um tema. No caso, hoje, nós vamos ver aqui, ó, 2, 4, 6 poemas, e aí vocês vão escolher um poema, ou seja, um tema, né, ao qual vocês vão usar para escrever o poema concreto de vocês, certo? E por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos, ao final dessa sequência de atividades, montar também um mural com os nossos poemas concretos, para que os alunos do quarto ano possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho, certo? Então, aí na questão número 1, leia alguns poemas estruturados na forma convencional. Então, eles estão apresentados aqui no livro em forma de versos e estrofes, a fim de usá-los como inspiração para o que você vai criar. Então, nós vamos conhecer esses poemas, que eu acredito que a maior parte de vocês já conhece, porque são poemas que são estudados, né, ao longo do ensino fundamental, e você vai escolher um deles, e nós vamos preencher no final da nossa aula, nós vamos preencher uma ficha que está aqui na página 48 do seu livro. Tudo bem? Então, vamos começar. Primeiro poema, O Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Então, esse é o poema de Vinícius de Moraes. Mais um poema, também de Vinícius de Moraes, que eu deixei bem colorido, que ele fala de muitas cores. O título é As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz.
As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Ó, que escuridão! Mais um poema. Este aqui é da Cecília Meirelles e se chama Tanta Tinta. Tanta tinta, ah, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte muito desatenta, e agora se espanta, quem é que a ponte pinta? Com tanta tinta. E a ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Ah, a menina tonta não viu a tinta da ponte. Então, esse poema aqui fala sobre uma ponte que estava sendo pintada e a menina fez o quê? Se sujou toda de tinta ao passar pela ponte. Mais um poema da Cecília Meirelles e o título é Enchente. Chama o Alexandre, chama! Olha a chuva que chega, é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama o Alexama. Então, este poema foi escrito por Cecília Meirelles e fala sobre a chuva e sobre as enchentes que acontecem, né, na cidade, certo? Mais um poema. Esse aqui, ele é muito famoso, No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse, né? Volta um pouquinho. Este foi o poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Ele é muito conhecido. Agora nós vamos ver o próximo poema. Vocês estão acompanhando aí juntamente comigo. Já estamos na página 47. Agora na página 48. Esse aqui também do Vinícius de Moraes e se chama A Porta. Nós até vimos este poema na aula passada. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Esse é muito conhecido também, pessoal. E aí, o que vocês acharam de todos esses poemas? Todos eles estão escritos seguindo a estrutura que nós conhecemos, a estrutura onde nós temos aqui, ó, versos e cada conjuntinho de verso é uma estrofe. Então, o que nós vamos fazer agora, ó? Estes poemas que vocês viram até agora, nós vamos escolher um poema, e vamos preencher esta ficha, ó. Todos eles, vocês estão observando as informações aqui em cima? Todos nós temos o nome do poema e o nome do autor que escreveu este poema, certo? Então, escolham aí qual o poema que vocês vão usar como inspiração
para escrever o poema de vocês. Depois que vocês escolherem um destes poemas que nós vimos na aula de hoje, olha só, poemas que vocês já conhecem, que vocês já viram, são 6 poemas, vocês vão escolher um, certo? E nós vamos estar preenchendo agora a ficha que está aqui na página 48. Mas antes disso, vamos ler o enunciado que está lá no finalzinho da página 47. Agora que você já leu esses e outros poemas do acervo, escolha um deles para usar como inspiração para o seu planejamento. Vale lembrar que os poemas concretos escritos por vocês serão expostos para os alunos do 4º ano da sua escola, certo? Então, olha só. Lembrando que essa atividade ela é individual, tudo bem? Então, cada um aí na sua casa vai responder cada uma dessas perguntas, tudo bem? Eu não vou colocar as respostas aqui, porque as respostas dependem do poema que cada um escolheu, certo? Bom, eu aqui vou usar o último e vou responder para vocês, né? Como eu preencheria aqui no meu livro. Então, eu escolhi o poema A Porta, de Vinícius de Moraes, que é o último que nós lemos. Poema que serviu como inspiração. Vou escrever o nome do poema, A Porta. Autor do poema, Vinícius de Moraes. Assunto principal do poema. O poema fala sobre a porta e as várias pessoas que passam por ela. Elementos que serão usados para compor o poema concreto. Eu poderia escrever o poema no formato de uma porta. Então, eu posso escrever ali, ó, o formato de uma porta. Como será a organização gráfica do poema? Né? Eu vou escrever com letra cursiva, vou escrever com letra de bastão, que é a letra de forma. E depois, como será apresentado o poema para os outros leitores, né? Então, essa última resposta é igual para todo mundo, né? O poema será apresentado em um mural, que ficará na escola ou no corredor da escola, certo? Então, você agora vai fazer aí na sua casa, vai escolher o poema e vai responder estas perguntas aqui, certo? Lembrando que não existe um certo e um errado. Por quê? Cada aluno vai escolher um poema diferente, certo? E na próxima aula nós vamos usar essas informações aqui para realizarmos a nossa próxima atividade, certo? Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas 5º ano e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula, certo, pessoal? Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.